Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Jason, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo do Jardingá, na direção do nosso querido pastor Ademário dos Santos, juntamente com a sua esposa Lídia dos Santos. Hoje o nosso estudo se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, dando continuidade, aonde nós lemos que Paulo vai falar a respeito das contribuições, a respeito da coleta para os cristãos necessitados da Judéia. A palavra do Senhor diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, porque se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda a diligência, e abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já começaram, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem desta graça que por nós é ministrado para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a vossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Nos capítulos 8 e 9, Paulo incentiva os coríntios a participarem liberalmente da assistência aos santos necessitados na Judéia. Neste ensinamento encontramos instruções e exemplos que mostram um aspecto do verdadeiro amor entre os irmãos em Cristo. Os que tinham condições financeiras ajudaram outros que necessitavam de assistência. E se nós observarmos que do versículo 1 ao 7, Paulo cita o bom exemplo das igrejas da Macedônia para incentivar a generosidade dos coríntios.
Apesar dos seus próprios problemas, os macedônios se mostram liberais quanto à assistência aos santos. Eles insistiram em ajudar, mesmo acima da sua capacidade. Tal generosidade não começou com dinheiro, mas com o sacrifício de si mesmo. Uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, devemos entender que os nossos recursos, seja dinheiro, seja habilidade, seja tempo, seja o que for, são ferramentas para usar no serviço a Deus. Os discípulos na Macedônia entenderam isso. E Paulo fala sobre a graça concedida. Ele usa essa expressão para descrever o privilégio de sacrificar, dando dinheiro para ajudar aos outros. Nós vemos no versículo 2, ele diz assim, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque quando nós nos dispomos a contribuir para a obra do Senhor, ainda que nós estamos em muita prova de tribulação, mas existe o gozo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Por mais que nós estivermos em profunda pobreza, mas sim, nós teremos riquezas da generosidade do nosso Deus. Porque nós vemos que no templo, quando aquela viúva deu a sua única moeda, Jesus disse verdadeiramente essa contribuiu mais do que os outros. Porque os outros deram o que lhe sobrava, ela deu tudo o que tinha. Porque na obra de Deus nós temos que agir da maneira como aquela mulher, dar o nosso melhor para Deus, se empenhar em dar o melhor para o Senhor, o nosso melhor louvor, a nossa melhor mensagem, o nosso melhor dízimo, a nossa melhor oferta, o nosso melhor tempo, a nossa melhor amizade. Em prol da obra do Senhor, nós temos que ter sempre o melhor para Deus. E Paulo escrevendo ainda no versículo 4, ele diz assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Aqui não foi Paulo que pediu aos macedônios para participarem da obra para ajudar os irmãos da Judéia. Não, eles que rogaram a Paulo para que lhes permitissem participar desta obra. Eles que rogaram a Paulo que lhe desse a oportunidade de contribuir para os irmãos que necessitavam na Judéia. Muitas vezes, nas nossas congregações, os nossos pastores insistem para que nós possamos contribuir aos necessitados. E ainda assim nós negligenciamos as nossas funções como crentes em Cristo Jesus. Mas ao contrário das atitudes de muitos crentes no dia de hoje, os irmãos macedônicos, eles insistiram com Paulo, rogaram a Paulo para que eles pudessem participar, contribuir com esta obra, porque quando a obra é de Deus, nós que somos servos dele, temos que ter desejo no coração de contribuir para que o reino cresça, para que o evangelho se propague e para que vidas sejam salvas e libertas pelo poder do evangelho, da pregação da palavra e do auxílio dos irmãos. Paulo ainda no versículo 5 ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Porque quando os irmãos macedônicos viram aquela obra, eles entenderam que era de Deus. Eles entenderam que era projeto do Senhor. Então eles se doaram primeiramente a Deus. Antes de falar com Paulo, eles já tinham se entregado ao Senhor. Eles já tinham colocado o propósito no seu coração de contribuir para a obra de Deus. É assim que nós devemos ser. É assim que a igreja de Cristo nos dias atuais deve ser. O nosso compromisso primário é com Deus. O nosso compromisso primário é com o Senhor. E depois nós nos voltamos a contribuir com os nossos irmãos. Porque quando nós colocamos o desejo no nosso coração, as nossas atitudes serão benéficas ao próximo. As nossas atitudes serão de contribuição aos necessitados. Então, quando os macedônicos viram a obra, eles se entregaram primeiramente a Deus. Eles se dedicaram ao Senhor e, consequentemente, eles sentiram o desejo no coração de ajudar a obra, ajudar aos irmãos da Judéia que estavam em necessidade. Só que do versículo 8 ao versículo 15, Paulo não quer obrigar os coríntios a participarem dessa benevolência, mas procura incentivá-los a dar voluntariamente por amor. Ele cita o exemplo de Cristo.
dizendo: ele deixou a riqueza dos céus e se fez pobre por causa do seu amor para conosco. E através da pobreza dele, nós adquirimos as riquezas espirituais que ele mandou. Paulo espera a concretização dos planos dos coríntios. Eles falaram já da vontade de ajudar, mas Paulo espera a demonstração desse amor. Sabe por quê? Porque querer e realizar. Devemos sempre nos esforçar para pôr em prática os nossos planos, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele conjugal, seja de qualquer fim. É importante querer crescer, mas também fazer o bem. Cabe a nós cumprir a nossa parte para realizar tais intenções boas. Por isso que Paulo escreve em Filipenses 2, 12 e 13 a respeito deste assunto. Paulo não espera que ninguém dê acima das suas condições. Nem quer que alguns fiquem sobrecarregados enquanto outros são aliviados. Ele procura igualdade entre os irmãos. Igualdade. Alguns interpretam de uma maneira literal e errada esta palavra. Nem Paulo, nem outros servos de Deus no Novo Testamento pregaram igualdade absoluta em termos de bens materiais. Eles não propuseram nenhum sistema de comunismo onde todos teriam exatamente as mesmas coisas. Ainda encontramos ricos e pobres entre os discípulos primitivos, mas não houve a necessidade de alguém passar fome enquanto outros tinham abundância. Então, a citação 8:15 vem do Êxodo 16:18, em trecho que enfatiza o fato que Deus providencia as nossas necessidades. Quando Paulo, no versículo 9, ele diz assim, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Paulo está dizendo, Cristo foi o maior exemplo de como nós devemos nos doar para que o nosso próximo alcance a prosperidade. Cristo foi o maior exemplo de que nós temos que ajudar o próximo, amar ao próximo, acima das nossas condições financeiras. Porque independentemente da situação dos crentes da Macedônia, eles doaram aquilo, além daquilo que podiam, além daquilo que lhes seria solicitado. Eles primeiramente tiveram a iniciativa e doaram. Paulo diz que mais do que o que esperavam. Nós temos que surpreender positivamente. Nós temos que, nessa hora da igreja na terra, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, mas também no sentido de cooperar com os necessitados. Não só no sentido de andar no evangelho, não só no sentido de pregar o evangelho, mas viver o evangelho na sua plenitude. Jesus disse, e nisso conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nós temos que demonstrar o nosso amor, porque Paulo está dizendo, olha, vocês de Coríntios falaram que iam ajudar. Vocês de Coríntios propuseram a contribuir, mas já tem 1 ano e até agora nada. Ficaram em palavras, ficaram em propósitos, mas não teve atitude para isso. Muitas vezes nós pregamos o evangelho, muitas vezes nós falamos de Cristo, muitas vezes nós falamos do amor ao próximo, mas fica só em palavras. Nós precisamos de atitudes. Nós precisamos de ir além, nós precisamos de renovar, nós precisamos de inovar, nós precisamos de nos reinventar no quesito de amor ao próximo, de cumprir as palavras de Cristo, e não só as palavras, mas também as atitudes, porque Cristo não veio só falar, ele fez para demonstrar que maior do que falar é fazer, maior do que prometer é cumprir, maior do que mandar é ir. É isso que nós precisamos fazer. Então foi com esse intuito que Paulo escreve aqui aos Coríntios no capítulo 8, a respeito do que eles propuseram a fazer, mas não fizeram. Versículo 11 ele diz assim, agora, porém, completai também o que já começaram, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o comprometimento segundo o que tendes. É o que eu acabei de falar. Não só promessas, cumprimento delas. Tá? Não só palavras, empenho em fazer aquilo que prometeste. É isso que nós precisamos fazer. Aí no versículo 15 ele diz assim, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos.
É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que fazer. É contribuir com os necessitados. É ir além da situação que nós estamos vivendo e buscar contribuir com o próximo. Porque quando os discípulos vêm à porta do templo, a porta formosa, que tem lá um mendigo pedindo aleijado, aí eles chegam para ele, Pedro diz assim, olha para nós, e quando ele olha, ele diz assim, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos em nome de Jesus, levanta e anda. Mas a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, agarrou nele e o colocou de pé. Porque mais do que dizer levanta e anda é estender a mão. Mais do que dizer Deus te abençoe é ir lá e abençoar a vida do próximo. Mais do que dizer Deus te prospere é você contribuir para a prosperidade do seu irmão. Além de dizer assim que Deus supra as suas necessidades, é você se fazer projeto, bênção na vida daquela pessoa e ajudar a suprir as suas necessidades. Do versículo 16 ao 24, Paulo quer evitar a vergonha de irmãos chegarem a Corinto para achar os coríntios desesperados. Por isso ele enviou 3 irmãos para ajudar na preparação da coleta dos coríntios antes de chegarem outros com Paulo. Os 3 irmãos que eram Tito, um irmão escolhido pelas igrejas e mais um irmão da confiança de Paulo. Paulo envia esses irmãos a ajudar Corinto, porque Paulo disse, vocês precisam terminar aquilo que propuseram. Vocês precisam entregar aquilo que disseram que entregar. Então, para auxílio de vocês, estou enviando 3 irmãos para que possa fazer a coleta. E quando nós chegarmos aí, vocês não se encontrem envergonhados. Vocês não se encontrem em tribulação. E vocês não fiquem como mentirosos, porque nós, servos de Deus, não podemos nos encontrar na situação de mentirosos. A palavra é sim, sim, não, não. Se eu e você se propôs em um propósito de contribuir, seja com a obra de Deus, seja com os nossos pastores, seja com os nossos irmãos, ou principalmente com os gentios que estão lá fora, nós temos que cumprir a nossa palavra, porque através das nossas atitudes é que eles reconhecerão o verdadeiro evangelho em que nós estamos vivendo. Alguns procuram qualquer apoio para justificar a criação de grandes denominações completas com seus congressos nacionais. Mas uma vez que uma igreja mostrou a sua confiança num irmão para acompanhar Tito, ele foi eleito ou escolhido por aquela igreja. Quando outra congregação, conhecendo o mesmo irmão, pediu a mesma coisa, ele foi eleito pelas igrejas. Então não há nada aqui que justifique reuniões ou organizações que envolvam várias igrejas em decisões coletivas. Sabe o que isso quer dizer? É que Paulo pôs os irmãos para serem escolhidos pelas igrejas. Porque as igrejas, quando viram o compromisso, a diligência do irmão, nomearam ele para que fosse junto com os demais. Sabe por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, as pessoas reconhecem em nós a presença do Senhor. É isso que nós precisamos passar para as pessoas. Confiança, seriedade, verdade nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso modo de viver. Então aqui Paulo encerra o capítulo 8, mas ele vai dar continuidade no capítulo 9 com o mesmo assunto. Ele vai continuar falando a respeito das coletas da Macedônia de Corinto para os irmãos da Judéia. Amanhã nós continuaremos com mais um estudo da palavra do Senhor com o nosso pastor Flávio. Que Deus abençoe aos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus. Paz do Senhor.